Recentemente eu li um comentário no Facebook de uma pessoa que eu conheci muitos anos atrás. E o comentário dizia o seguinte: duas coisas aprendemos com o vírus corona. Primeiro, é a classe operária que gera riquezas. Segundo, os pastores não curam ninguém. Eu não consigo ver a lógica de por que o vírus fez a classe operária fazer entender que a classe operária é que gera riqueza. Para mim não há nenhum nexo no argumento. Mas é claro que é possível entender o que eles querem dizer com os pastores não curam ninguém. Trata-se de uma forma de zombaria, porque o Evangelho diz que Jesus Cristo cura, e pastores anunciam estas coisas, cristãos anunciam essas verdades. E então, neste momento de uma pandemia onde há tantos milhões sendo infectados, não há registros claros ou registros recentes de que alguém tenha sido curado por um milagre em relação a estas coisas. O argumento ele é todo furado, na verdade, como eu disse, ele não possui lógica no sentido de que não dá para entender por que o vírus provou que a classe operária é que gera riquezas. Não estou negando isso, apenas estou dizendo que não tem nada a ver com o argumento. O fato de afirmar que os pastores não curam é extremamente furado, em primeiro lugar, porque se você acreditava que pastores curam, você está confundindo as coisas. Você está achando que pastores são bruxos ou que pastores são médiums espíritas que fazem cirurgias espirituais. Na verdade, a Bíblia nunca afirma que pastor algum cura quem quer que seja. A cura ela é atribuída a Deus pela fé, e a Bíblia diz que pela falta de fé, até mesmo Jesus não pôde efetuar muitos milagres na sua cidade natal, não natal, na verdade, a cidade onde ele foi criado, onde se cria ser a cidade natal de Jesus, Nazaré. Em terceiro lugar, não existe, é muito cedo para afirmar que não houve nenhuma cura do vírus corona. É muito cedo para afirmar. Com certeza, daqui a alguns meses, com certeza daqui a alguns anos, nós ouviremos ainda muitos testemunhos ao redor do mundo de pessoas que clamaram a Deus e Deus os curou mesmo do coronavírus. Em quarto lugar, a Bíblia não diz que Deus promete cura para todas as doenças em todo o tempo, para todas as gentes. Na verdade, mesmo no tempo de Jesus, ele, embora tenha curado muitas pessoas, ele não saiu curando todo mundo, havia muitas pessoas que não foram curadas. Portanto, o argumento é totalmente falho. Mas quando eu li o argumento, a minha reação foi pensar imediatamente de que ele afirma que duas coisas aprendemos com o vírus: que a classe operária gera riqueza, segundo, que os pastores não curam ninguém, mas imediatamente me veio à mente, mas há uma terceira coisa que o vírus veio nos ensinar: que há certas pessoas que não têm temor a Deus, mesmo quando Deus está dando clara demonstração do seu poder. E a pessoa que compartilhou este post, a pessoa que criou esse post, são exemplos disto, de pessoas que mesmo no momento em que tantas pessoas estão se humilhando no mundo e reconhecendo que eles precisam de Deus, existem pessoas que desafiam a Deus e não têm temor nenhum a Deus, mesmo quando Deus está manifestando, dando demonstração clara da imensidão do seu poder. Este post foi compartilhado, como eu disse, por alguém que eu conheço. Trata-se de um neto de pastor, nascido e criado na igreja da qual eu fiz parte, das duas igrejas da qual eu fiz parte no Brasil. E me chocou quando eu observei um texto desse desafiando as verdades de Deus.
Mas então resolvi entrar ali um pouco no seu Facebook para examinar, e duas coisas ficaram imediatamente nítidas. Primeiro, sua ligação com o socialismo. Defende o socialismo, trata-se de um esquerdista. Segundo, várias referências a shows de rock pesado, alguns desses grupos das quais declaradamente são satanistas. Seja isso apenas marketing, ou seja isso realidade, alguém que recebeu o privilégio de poder ser criado num lar evangélico, por poder ter uma linhagem de um avô abençoado, que aliás o seu avô foi um dos dirigentes da igreja da qual participei, o que na Assembleia de Deus é equivalente a ser um pastor. Portanto, ver a terceira geração de um pastor que serviu a Deus e que foi uma bênção para a minha vida, trazendo uma afronta ao reino de Deus e à sua palavra, me fez pensar sobre algumas coisas importantes que nós realmente podemos aprender com esta pandemia. E eu quero ressaltar apenas duas coisas nesta noite, nesta pregação. A primeira delas é em relação ao temor. Nós aprendemos com esta pandemia como as pessoas ficaram com medo e ficaram apreensivas. O medo e a apreensão se tornaram praticamente palavras-chave para o momento em que nós estamos vivendo. Medo de contrair o vírus, medo de ficar enfermo, medo de morrer em decorrência da contaminação, medo de contaminar pessoas queridas, medo por causa do lockdown, medo por causa da possibilidade de perda de emprego, medos e apreensões o tempo todo. Mas aí nós aprendemos uma coisa importante sobre este momento de medo e de apreensão, que as pessoas têm tanto medo e tomam tanta precaução por causa de algo que, no máximo, só pode matar o corpo. Vou repetir: tanto medo e tanta apreensão e tanta preocupação, tantas medidas de precaução, por algo que, no máximo, só pode matar o corpo. Eu estou fazendo uma referência às palavras de Jesus, porque é Jesus quem nos disse: e não temam o que pode matar o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Eu lhes revelarei a quem vocês devem temer. Tema aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, a esse deveis temer. Nós vemos Jesus falando sobre situações de medo. Quando ele usou essa expressão, ele estava se referindo a pessoas que perseguiriam a igreja e que poderiam prender os crentes, aprisioná-los, torturá-los e matá-los. E é nesse contexto que Jesus disse: não se intimidem, não tenham medo daqueles ou daquilo que só tenha poder de matar o corpo, porque nós somos muito mais do que um mero corpo. E mesmo que nós possamos perder uma batalha neste corpo, não significa que nós perdemos a batalha da vida. É isso que Jesus está dizendo. Em outras palavras, deve haver um medo mais profundo, que não é o medo daquilo que envolve apenas o nosso corpo físico. Tantas medidas, um mundo inteiro parando, a economia em risco no mundo inteiro, pessoas fechando as coisas mais necessárias da vida, como escolas, igrejas, contatos entre pessoas, pessoas se reservando entre quatro paredes, tudo porque um vírus está nas ruas e ele pode contaminar
corpos humanos e ele pode levar no máximo a morte deste corpo, mas ele não tem poder algum sobre a alma dessas pessoas. E o que Jesus está falando é sobre aquilo que nós verdadeiramente deveríamos temer. A preocupação nossa não deveria ser tanto em relação ao nosso corpo físico, mas lembrar que nós temos uma alma, e quando este corpo físico vai para a sepultura, a alma prossegue, a nossa existência continua. E aí é que está o grande perigo, porque o corpo nada mais é do que uma matéria que vai se desintegrar, viemos do pó e ao pó voltaremos, é o que nos diz a palavra. Mas e a alma? E a alma que vai prosseguir? O nosso corpo, por melhor que estejamos, pela melhor saúde que tenhamos, nós vamos viver ali 70, 80 anos. O Moisés já dizia em um dos salmos, no salmo que ele compôs, o Salmo 90, ele diz assim, o homem, o que ele viverá, qual é o tempo do homem? São 70, 80 anos, de acordo com a sua robustez, e ainda assim os seus anos finais não passam de canseira e enfado. Ou seja, ele está falando da nossa existência carnal, que na melhor das hipóteses, sem coronavírus, nós poderíamos chegar a 80, 90, hoje em dia talvez podemos até chegar a uns 100 anos, mas pouquíssimas pessoas vão chegar a tal idade, pouquíssimas pessoas vão ultrapassar isso, e na verdade temos tanto cuidado, tanta preocupação, tanto investimento com o corpo humano, que não passa de matéria, de tudo aquilo que nós temos e somos, o menos importante. A Bíblia fala, na verdade, sobre a importância da nossa alma, e essa sim é eterna. Essa sim, nós temos que pensar, porque cessando a existência neste mundo material, está definida uma existência espiritual eterna depois da sepultura. Portanto, claramente Jesus está mostrando a maior preocupação do ser humano deve ser com sua alma, não com o seu corpo. E Jesus ainda disse, se é para ter medo, então temam aquele que não apenas tem poder para matar o corpo, mas também tem o poder de depois lançar o corpo e a alma no inferno. Ele disse, sim, eu afirmo, é a esse que vocês devem temer. E há quem faça uma interpretação muito incorreta das Escrituras, e acredito que Jesus está falando aqui do diabo que teria o poder de nos lançar no inferno, mas Jesus jamais convocaria o povo de Deus a temer o diabo. A Bíblia só convoca as pessoas a temerem um só ser, e é o próprio Deus. Todo temor somente a Ele, somente Deus deve ser temido. É esta a mensagem das Escrituras Sagradas. E Jesus está confirmando isso. Ele está confirmando Deus deve ser temido. Nós devemos temer a perdição da nossa alma muito mais do que a perdição do nosso corpo. E nós devemos temer a Deus muito mais do que temer a perdição da nossa alma. Porque Deus é quem tem o poder de matar o corpo e ainda lançar a alma no inferno. É Deus quem tem, na verdade, o poder da sentença da destruição eterna. Portanto, o que Jesus está realçando é, em momentos de pânico, em momentos de medo, em momentos de ameaça, Ele diz, qual é a ameaça? A ameaça é apenas sobre o seu corpo? Não tenham medo disso, porque, na verdade, existem perigos maiores. Temam a Deus e preocupem-se com as suas almas. Temam a Deus. No momento em que esta pessoa desafia a fé cristã, zombando e tentando ridicularizar o cristianismo, dizendo que pastores não curam ninguém, o que na verdade implica em dizer que a Bíblia está errada, porque é a palavra de Deus que disse, foi Jesus quem ordenou sobre os seus discípulos e sobre os seus seguidores, Ele disse, vão em meu nome, expulsem demônios, curem os enfermos. E há milhares e milhares de testemunhos, poderíamos dizer milhões de testemunhos ao longo da história do quanto isto é verdade, de que Jesus cura sim.
Alguém que zomba da minha fé e diz que pastores não curam, implicando que na verdade o evangelho é falho, você não conhece a história da minha família. Você não conhece a história do meu avô que havia sido picado por uma cobra e estava no leito esperando para morrer, a vizinhança toda na casa dele só esperando o momento que meu avô iria morrer, foi picado por uma cobra coral, estava nas últimas e mandaram chamar um pastor vindo de Curitiba, indo até a região de Bocaiúva do Sul, que até hoje não é uma região muito próspera, mas naquela época era puro mato. Levou muitas horas até que aquele pastor conseguisse chegar aonde o meu avô estava. E aquele pastor orou pelo meu avô. No dia seguinte, o meu avô estava de pé, recuperado, sem nenhuma consequência da picada daquela cobra. Por causa disso, uma igreja foi fundada naquele lugar. Por causa disso, muitas pessoas se converteram naquela cidade, das quais existem muitos descendentes até o dia de hoje. Deus cura, sim, mas se eu tiver que ter temor de alguma coisa, não é temor de um vírus, temor de que a oração de um pastor fale, eu tenho que ter temor do Deus que tem o poder de trazer este vírus ao mundo, e do único Deus que tem o poder de fazer com que isso cesse. Se há uma coisa que aprendemos com este vírus, é que há uma necessidade urgente de que a humanidade volte a temer a Deus. E glórias a Deus, que nós temos vários vídeos nas redes sociais, vários vídeos na internet. Você não vai ver isso nos telejornais, você não vai ver isso nos noticiários oficiais, mas existem vários vídeos ao redor do mundo de pessoas dobrando os seus joelhos nas ruas, na frente das igrejas, clamando ao Deus que pode salvá-los. Lembrando das imagens que aparecem nos livros dos reis, quando o povo de Deus voltava a se arrepender, colocava os seus joelhos no chão e publicamente confessava o seu temor a Deus, e então Deus vinha e trazia a cura, e Deus podia reverter as suas histórias. Porque o Deus da Bíblia é um Deus temível. Ele é um Deus temível. Jesus não foi o único a afirmar isto. O autor de Hebreus, ele diz: terrível coisa, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E para aqueles que costumam classificar Deus como se fosse um ser que possui um problema sério de dupla personalidade, fazendo uma divisão radical entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento, sendo um Deus completamente novo, este verso que diz que é uma coisa horrível cair nas mãos do Deus vivo, é um verso do Novo Testamento, não do Velho Testamento. É um dos versos mais fortes em relação ao quanto nós devemos temer a Deus, mas infelizmente muitas pessoas, apesar disso, não têm nenhum temor. A Bíblia diz que Deus é temível, e por isso nós somos chamados a não somente temer a Deus, ou seja, possuir uma reverência, possuir uma aproximação de Deus tão reverente, sabendo que Ele tem o poder da vida e da morte nas suas mãos. Deus é temível, mas a Bíblia diz que nós devemos não somente temer, mas nós devemos também tremer diante de Deus. Devemos ter temor e devemos ter tremor. Tremor, shaking. Existe um pequeno grupo de cristãos que surgiu há alguns séculos atrás, e ele surgiu exatamente deste ponto de vista. Deus é um Deus temível, e diante dele nós devemos ter temor e tremor. Tremor significa exatamente isso, é tremer mesmo. É quando você bate os joelhos, é quando os seus dentes estão batendo de medo, é tremor, é shaking. É daí que veio o grupo chamado Quakers. Os Quakers surgiram exatamente por isso, eles dizendo: nós somos pessoas que trememos diante de Deus.
Nós trememos diante de Deus, porque Deus é extremamente poderoso, o mais poderoso ser que existe, e nós não somos nada. Os Quakers surgiram exatamente mandando uma mensagem para as pessoas de todos os tempos e dizendo: Deus deve ser temido e diante dele nós devemos tremer. Tiago, o apóstolo, escreve e nos diz sobre pessoas que creem, e ele diz: se você consegue crer, que bom. E parece que ele está mandando uma mensagem para o século 21, onde é tão comum as pessoas dizerem: eu creio, o importante é crer em algumas coisas. Tiago discorda. Tiago diz: você crê? Grande coisa. É o que ele está dizendo. Você crê? Consegue crer? Sério? E você acha que Deus vai te aplaudir por causa disso? Você consegue crer e acha que só o fato de crer em alguma coisa é suficiente? Ele diz: grande coisa, porque até os demônios creem. E ele disse: a diferença entre os demônios e muitos dos que creem é que os demônios ainda tremem. Eles tremem diante de Deus, porque eles sabem exatamente quem é Deus. Eles sabem aquilo que Deus pode fazer. Os demônios tremem diante de Deus, eles tremem diante de Jesus. Quando Jesus pisou as regiões de Gadara, aqueles 2 endemoniados que estavam possessos por uma multidão de demônios, quando eles viram Jesus, eles se apavoraram, e eles se aproximaram de Jesus e dizendo: o que é que viestes fazer, ó Santo de Deus? Vieste nos atormentar antes do tempo? Ou seja, eles sabiam que Deus e Jesus têm o poder de atormentar o inferno, de atormentar os demônios, de atormentar o diabo. Se até os demônios creem e estremecem diante de Deus, como poderemos nós, de osso e carne, nós que podemos morrer simplesmente pelo contato de um vírus, como nós que somos frágeis, feito uma casca de banana, ousarmos não temer diante de Deus? Jeremias 5:22, temos Deus falando, Deus fazendo algumas perguntas, inquirindo as pessoas e dizendo: por acaso vocês não temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Mas este povo tem coração obstinado e rebelde. Eles se afastaram. Não dizem no seu íntimo: temamos ao Senhor. Deus está perguntando: você não me teme? Deveria estar temendo. Você não treme diante de mim? Deveria estar tremendo. Porque você não entende quão frágil é a sua vida e quanto poder eu tenho sobre ela. Você deveria estar tremendo. Mas a razão pela qual você não está temendo e nem tremendo na presença de Deus é porque você tem um coração obstinado e rebelde. No seu íntimo você nunca para pensar: eu tenho que temer a Deus, eu preciso mudar a minha vida, eu tenho que aprender a ter temor do Senhor. O curioso desse versículo que me chamou a atenção é que não é a primeira vez na Bíblia, ou melhor, não é a única vez na Bíblia em que um versículo tem a palavra obstinado e a palavra rebeldia juntos. Deus está dizendo: a razão pela qual as pessoas não temem a Deus é porque eles são obstinados e rebeldes. Quando nós olhamos as palavras do profeta Samuel, dita ao rei Saul, ele disse: a rebelião é pecado de feitiçaria, e a obstinação é pecado de idolatria. De novo, nós temos obstinação e rebelião juntas, num só versículo. Rebelião é pecado de feitiçaria, e a obstinação é pecado de idolatria. Deixe-me explicar o que Samuel quis dizer com isto. Quando ele disse que a rebelião é pecado de feitiçaria, significa que a rebelião, ela tem o mesmo efeito, a mesma consequência, o mesmo impacto na vida do rebelde que a feitiçaria tem sobre a vida do feiticeiro ou sobre a vida daqueles que consultam o feiticeiro. O que é a feitiçaria? A feitiçaria é aquela pessoa que ela própria ou por intermédio de alguém, ela entra em contato com o mundo espiritual demoníaco para tentar extrair algum benefício.
O feiticeiro é aquele que lida diretamente com o mundo espiritual da maldade, ele lida diretamente com os demônios. Quando o profeta diz a rebelião é igual ao pecado de feitiçaria, ele está dizendo, da mesma maneira como o feiticeiro, ele se expõe completamente aos demônios na sua prática de feitiçaria, o rebelde abre sua vida completamente para os demônios agirem na sua vida, por causa da sua rebelião. Mas ele prossegue e diz, a rebelião é pecado de feitiçaria, e a obstinação é pecado de idolatria. A idolatria é um outro pecado que tem a mesma consequência da feitiçaria. A diferença é que na idolatria você não chama aqueles a quem você está se envolvendo de demônios. Você pode chamá-lo de santos, você pode chamar de anjos, você pode chamá-los de orixás, você pode chamá-los de espíritos guias e qualquer outro termo religioso que você queira colocar. Mas o fato é que, como a Bíblia proíbe você buscar qualquer um que não seja a Deus, que você adore qualquer outro que não seja a Deus, quando alguém comete a idolatria, o que ele está fazendo, na verdade, é a mesma coisa da feitiçaria. Ele está prestando cultos e tendo envolvimentos com demônios. O apóstolo Paulo disse que quando alguém adora um ídolo, quando alguém consagra alguma coisa a um ídolo, o ídolo nada é, porque o ídolo na verdade não existe. Aquele santo está morto faz muito tempo, aquele anjo não ouve a voz de ninguém em oração, porque Deus não autorizou nenhum anjo a receber orações. Aquele orixá não existe, é imaginação da cabeça dos religiosos. Aqueles espíritos guias é maquinação e invenção que não se encontra na palavra de Deus. O ídolo nada é. Mas porque eu estou desobedecendo a Deus e cometendo a idolatria em consultar um ídolo falso, um ser que não existe, em adoração e oração, a Bíblia diz que um demônio é destacado. Por isso o mesmo apóstolo que diz o ídolo nada é, ele diz aquele que presta adoração a um ídolo está adorando a demônios. Em outras palavras, o que o profeta Samuel está dizendo é que a feitiçaria, a idolatria, ambas são você abrir-se completamente para a ação de demônios na sua vida. E ele está dizendo, assim é a rebelião e a obstinação, ou seja, a determinação em continuar na rebelião. Obstinação é a teimosia. É de você persistir e apesar de alguém te alertar, de alguém te dizer, olha, cuidado, tema a Deus, não brinque com Deus, se arrependa, ele continua rebelde contra Deus. Ele não apenas está rebelde, mas ele está obstinado na sua rebelião. Ele está endurecendo o seu coração para Deus. E por isso o que o profeta está dizendo nesse trocadilhos de palavras, em outras palavras, é que aquele que é obstinado na sua rebelião, ele é um endemoniado ao quadrado, porque ele está se expondo a demônios da mesma maneira que um feiticeiro, da mesma maneira que um idólatra, com todas as consequências desta ligação com os demônios. Não temer a Deus é rebelião, é rebelar-se contra o Criador, é rebelar-se contra aquele a qual nós deveríamos estar nos curvando, diante daquele que nós deveríamos estar agradecidos o tempo todo, louvando e adorando. Não temer a Deus é rebelar-se contra Deus. Há tantas pessoas que na pandemia do coronavírus têm tanto temor daquilo que apenas pode matar o corpo e não tem temor nenhum do Deus que mesmo curados do coronavírus, depois poderá condená-los ao inferno. Não tem temor do Deus que criou todas as coisas, da qual ele pisa, na qual ele respira, da qual ele se alimenta, do corpo em que a sua alma habita e da alma que habita o seu corpo. Não tem nenhum temor do Deus que bastaria retirar o fôlego de vida, conforme diz no livro de Jó, e toda a carne, todos os seres humanos cairiam ao mesmo tempo no chão,
sem vida, como bonecos inanimados, e os seus corpos se desintegrariam. Porque o apóstolo Paulo pregou ali no Areópago, em Atenas, pregou aos gregos, ele disse ali em Atos capítulo 17, ele diz: Deus, não somente Ele é o Criador, o originador, a fonte de toda a vida, ele diz, mas Ele também é o sustentador de toda a vida. Ele é o responsável não apenas pela criação do universo, Ele é o responsável pelo fato de o universo continuar existindo. Ele é não apenas aquele que pôs a terra em movimento, Ele é aquele que garante que o movimento da terra será sempre 24 horas em torno do seu eixo, 365 dias em torno do sol. Ele é aquele que criou a tua vida, te deu a chance de viver, mas Ele também é aquele responsável pelo fato de você continuar respirando hoje. O salmista disse: eu me deitei, dormi, acordei por uma razão, porque o Senhor teve misericórdia, porque o Senhor me sustentou. Se o Senhor não quisesse, hoje teria sido o seu último dia. Por isso nós temos que temer e tremer ao Senhor. Mas existem pessoas que diante do coronavírus, diante da pandemia, agem ao contrário. Eles não temem absolutamente nada. Eles vão para um outro extremo, eles têm um absoluto descaso, um descaso insano, louco, provocado por irresponsabilidade, egoísmo ou pura ignorância voluntária. Há pessoas que em plena pandemia começaram a continuar a se reunir. No Brasil, agora, esse final de semana, descobriram que foi feito um baile funk num sítio com centenas de pessoas. Eles foram para longe para poderem se juntar e ali, sem nenhuma máscara, sem nenhum cuidado, sem nenhuma distância, eles estão ali. A maioria são jovens, porque provavelmente, como aconteceu aqui nas praias de Hollywood, onde no início da pandemia os jovens continuavam a se reunir nos bares. E qual era o argumento deles? Esse vírus não atinge os jovens. Ou seja, por conta de uma ignorância ou de um egoísmo que não faz a pessoa entender que mesmo que ela seja imune ao vírus, ela se torna um carrier, ela se torna alguém que vai transportar e transmitir o vírus para outra pessoa. Existem pessoas, em outras palavras, que por causa de egoísmo ou de pura ignorância, ou de pura rebeldia no seu coração, onde ele não aceita nenhuma imposição, nenhuma restrição, esta pessoa, ela não quer respeitar, ela não tem nenhum medo, nenhum temor de ser contaminada, nem de contaminar alguém, ou seja, ela é incrédula. E aí nós aprendemos então a segunda lição com o coronavírus. Se existem pessoas que têm tanto medo de um vírus que pode matar somente o corpo, quando deveriam estar temendo a Deus, que tem poder sobre a alma, existem também pessoas que vivem na mais incrível incredulidade em relação ao coronavírus, mas principalmente em relação a Deus. Incredulidade na Bíblia é sinônimo de rebelião. Portanto, voltamos ao mesmo ponto da falta de temor. Incredulidade não é algo que nós podemos culpar a Deus por não ter fé. Não é como, por exemplo, eu ser cobrado por não ter olhos azuis. E eu dizer, eu não tenho culpa nenhuma, eu gostaria de ter olhos azuis, mas eu não tenho olhos azuis, então eu sou isento de qualquer culpa. Não, a falta de fé na Bíblia Sagrada não é descrita como algo que pena que você não tem fé, então Deus falhou com você e não te deu a fé. Não, pelo contrário, o que nós vemos na palavra de Deus é que a falta de fé é uma escolha. A pessoa decide não crer. A incredulidade na Bíblia Sagrada, a incredulidade em relação às coisas de Deus é, acima de tudo, um ato de rebelião.
É um ato moral, é uma decisão que a pessoa escolhe não crer. A falta de fé, talvez como a desse homem que, apesar de ser neto de pastor e ter sido criado ele próprio num lar cristão até a sua juventude, escolhe agora desafiar a sua fé, renunciar à sua fé, zombar da sua fé. Estas coisas não acontecem da noite para o dia. E nem podemos colocar a culpa em ninguém sobre a incredulidade que nos domina. Porque a incredulidade é uma escolha. Ela é uma escolha, em primeiro lugar, pela falta de esforço em nutrir a fé. Ninguém perde a fé da noite para o dia. A verdade é que a fé é algo precioso que nós precisamos nutrir a cada dia. Nós precisamos alimentar, manter viva, nós precisamos clamar, lutar pela fé, porque a fé é fundamental na nossa vida, ela é de suprema importância na nossa vida, por isso ninguém jamais deveria relaxar em relação à sua fé. Quando alguém perde a sua fé, a culpa está no indivíduo. É ele que deixou de valorizar, é ele que deixou de nutrir, é ele que deixou de lutar para que a sua fé permanecesse viva. Cada vez que você deixa de vir à casa de Deus, podendo vir à casa de Deus, você escolhe ficar em casa, você escolheu deixar de nutrir a tua fé. Cada vez que você, sabendo que precisa reservar um tempo de oração, porque a Bíblia ordena, ela não pede, ela manda que nós tenhamos uma vida de oração, que nós oremos sem cessar, que nós vigiemos em todo o tempo. Quando nós não disciplinamos a nossa vida para gastarmos pelo menos um pequeno tempo de oração diário com Deus, nós estamos deixando de nutrir a nossa fé. Quando você deixa de participar de um estudo bíblico e prefere ficar na frente da televisão, ou prefere ir fazer compras, ou prefere ir dormir, ou prefere fazer qualquer outra coisa, você é culpado porque você está deixando de nutrir a sua fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir da palavra de Deus. A fé vem pela nossa exposição voluntária à palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem o poder de despertar a fé, de levantar a fé, de criar a fé. Por isso, toda vez que nós relaxamos na nossa perseguição, na nossa busca de nutrirmos a nossa fé, nós somos culpados. É uma escolha. Eu estou escolhendo deixar que a minha fé morra. Eu estou deixando. Quando eu fecho meu coração para Deus, quando Deus não atendeu meus pedidos, quando eu fiquei chateado com Deus, por qualquer razão que você possa imaginar, e você decide fechar, bloquear o seu coração, para que o Espírito Santo não toque mais em você, não fale, numa espécie de jogo contra Deus. Deus não quis me dar o que eu queria, então agora não vou te cantar louvores. Deus, hoje eu não vou na igreja. Deus, hoje eu não vou ler a Bíblia. E Deus lá no céu preocupadíssimo, dizendo, nossa, como é que eu vou viver sem você? Como é que eu vou sustentar o universo sem você? Como é que eu poderia viver sem você? Quando na verdade o temor deveria lembrar, ainda que Deus não me desse nada, ainda que todo o meu gado perecesse, ainda que a minha figueira não desse fruto, ainda que a oliveira mentisse e no momento de dar o seu fruto ela falhasse, ainda que o meu celeiro ficasse vazio, o temor deve fazer lembrar, mas Deus continua sendo Deus. Deus não tem obrigação nenhuma em me abençoar. Cada uma das suas bênçãos são um ato voluntário da decisão do próprio Deus. Não há nada, não há nenhum tribunal do universo, não há nenhuma lei moral que diga que Deus tenha que obrigatoriamente cuidar de nós.
Curiosamente, são só os cristãos que pensam o contrário. Membros de todas as religiões ao redor do mundo todo, em toda a história humana, jamais pensaram isso. Porque os deuses pagãos, as pessoas sempre entenderam que eles nunca lhes devem nada. Eles sempre entenderam que eles teriam que se sacrificar, às vezes eles teriam que matar, entregar seus filhos em sacrifício, para ver se conseguiam convencer os deuses a fazer alguma coisa boa em relação a eles, porque eles sempre entenderam, se eles são deuses, eles não têm obrigação nenhuma para comigo. Mas é só sobre o Deus cristão, é só sobre o Deus cristão que se cobra isso. Deus, por que o Senhor não cuida? Por que o Senhor deixou acontecer isso? Por que o Senhor não me deu isso e não me deu aquilo? Deus é Deus, Ele dando ou não dando. Jó entendeu isso. Ele disse, por vários anos da minha vida, a minha vida foi próspera. Deus me deu gado, Deus me deu camelos, Deus me deu ovelhas, Deus me deu filhos, Deus me deu saúde, Deus me deu família, Deus me deu riquezas. E agora, de repente, o mesmo Deus resolve me tirar o gado, me tirar os camelos, me tirar as riquezas, me tirar a família, me tirar a saúde. Deus deixou de ser Deus. E ele diz, ora, o Deus que eu glorifico quando dá, eu também tenho que glorificá-lo da mesma maneira quando Ele tira. Porque se Ele tem poder de dar, Ele também tem o poder de tirar. Deus deve ser temido em todo o tempo. Portanto, eu sou culpado quando eu permito que a minha fé morra, com que a minha fé desapareça, porque eu resolvo não nutri-la. A incredulidade é uma escolha por causa do círculo de influência, de convívio em que eu escolho viver. Uma pessoa não fica incrédula convivendo com pessoas cristãs vivas. Ela fica incrédula quando ela começa a dar preferências por outro tipo de convívio. Assim como um vírus contagiante, a incredulidade contagia. A incredulidade contagia. A Bíblia nos fala de 12 espias que foram atravessar o Rio Jordão e foram espiar a terra prometida. Depois de 40 anos de peregrinação, eles estão finalmente às margens da grande conquista das suas vidas, dos sonhos dos últimos 40 anos. E 12 espias voltam e relatam para Israel aquilo que eles viram. 2 deles são homens cheios de fé, Josué e Calebe. E eles começam a dizer, a cidade é tudo aquilo que Deus prometeu. Ela mana leite e mel. Mana leite e mel. Significa que haviam vacas, significa que haviam cabras, haviam ovelhas, grandes pastagens. Haviam muitas flores, haviam muitos frutos, por isso haviam muitas abelhas que geravam muitos favos de mel. Eles diziam, os cachos de uvas são tão grandes que é necessário 2 homens para conseguir carregar. Tamanha é a abundância da terra, é tudo o que Deus nos prometeu e muito mais. Mas 10 espias eram incrédulos. E a Bíblia diz que aqueles 10 espias contaminaram como se fosse o Covid. Eles contaminaram todo o arraial, todo Israel. Em poucos minutos, todo Israel estava contaminado pela incredulidade. A incredulidade, ela contamina, é um vírus que devemos temer muito mais do que qualquer vírus que possa matar o corpo. A incredulidade é uma escolha, quando você escolhe o círculo de influência, de convívio na sua vida. É quando a palavra do seu irmão cristão já não tem mais peso sobre você, a palavra do incrédulo tem mais. É quando a pessoa começa a se aborrecer das coisas de Deus, não ver graça mais nas coisas de Deus e começa a ver vantagens no mundo. É quando ela começa a querer mais amizades com o mundo do que amizades com Deus.
quando aquela pessoa não quer mais andar com amigos que podem edificar a sua fé, mas ele começa a andar com pessoas que são os zombadores, são os incrédulos, são aqueles que não querem saber nada de Deus, que está registrado ali no capítulo 1 dos Salmos. A pessoa decide fazer uma substituição. Ela prefere ouvir os conselhos do psicólogo mundano, ela prefere ouvir os conselhos da amiga da escola que não tem nenhum temor de Deus e não tem nenhuma experiência com família ou com igreja ou qualquer valor que ela tem. E esta pessoa começa a ter mais influência sobre a tua vida do que aqueles do povo de Deus. Ninguém fica um incrédulo da noite para o dia, e você não é vítima da incredulidade, você é culpado da incredulidade, porque é você que escolhe o círculo de influência para a sua vida. A incredulidade é uma escolha por causa da preferência da influência, agora não apenas no convívio, mas o tipo de linha de pensamento, o tipo de material que eu vou começar a gastar tempo agora lendo, estudando, o tipo de coisas que eu vou assistir, o tipo de coisas que eu vou ouvir. Eu estou fazendo uma escolha, O salmista diz: a tua palavra, Senhor, é o meu prazer. A tua palavra para mim é a minha diversão, é a minha recreação, my recreation. A tua palavra, Senhor, é meu alimento, é mais precioso do que o ouro puro de Ofir, é mais doce do que o mel que destila dos favos. Quando se falava do povo de Deus, ele dizia: fiquei feliz quando me disseram, vamos ao culto hoje. E ele foi para o culto. Vamos à casa do Senhor, ele disse: estou lá dentro, já estou lá. É aquela pessoa que escolhe a quem vai influenciar na sua vida, quem vão ser os seus mestres, quem vão ser aqueles que vão lhe ensinar sobre as verdades espirituais, quem são aqueles que vão lhes ajudar a interpretar as Escrituras. Mas infelizmente, muitas pessoas começam a fazer uma escolha por linhas diferentes. Eles claramente começam a fechar a porta para aqueles que lhe trouxeram até ali. E agora começam a fechar os ouvidos para aquelas pessoas e eles passam a se dirigir a uma nova influência, a uma nova linha. Eles passam a buscar novos materiais para lhe servir de orientação. Alguém com quem eu discutia certa vez afirmava que seus novos posicionamentos a respeito da Bíblia, a respeito do Evangelho, era por causa da sua sede por buscar a verdade. E eu procurei mostrar já no início das minhas palavras: não se engane, você não está em busca da verdade. Você está agindo com desonestidade intelectual. Como assim? Por que eu estou agindo com desonestidade intelectual? Por causa das fontes que você está buscando. Quem está em busca da verdade vai analisar tudo, não apenas um aspecto. Quem está em busca da verdade não vai fechar as portas a tudo aquilo que aprendeu para se lançar a um novo conhecimento. Isto é orgulho. Isto é a arrogância diante das coisas de Deus. E muitos, entrando nesse caminho, morreram. Na verdade, isto é a atitude de quem está num processo de desconstruir a sua própria fé. Por que alguém faria isso? Podem ser vários motivos. Como eu disse, pode ser porque está bravo com Deus. Pode ser porque está cansado de lutar e o mundo está seduzindo. Então, para que ele não fique como aquele que caiu na fé, como aquele que renunciou à fé, é mais fácil ele tentar desconstruir a fé, mostrar que todos os outros estavam errados e que ele é quem está certo. E dessa maneira ele traz um alívio temporário para a sua vida, porque ali ele está agora justificado. É uma escolha.
É uma escolha a incredulidade por causa da loucura que é você se envolver com o contraditório da fé, sem primeiro ter o devido conhecimento da própria fé. Há tantas pessoas que procuram, que são seduzidas para estudar e descobrir o que as outras religiões ensinam, ou descobrir as diferenças de outros teólogos que discordam da fé cristã. O problema é que eles não têm conhecimento nem da própria fé para dar ouvidos àqueles que contradizem a sua fé. Entenda, a Bíblia não é um livro que diz que nós devemos ter medo da verdade e que o crente deve se fechar numa caixinha e só deve ler a Bíblia e não ler mais nada. Não é disso que eu estou falando, de maneira alguma. Para você ter uma ideia, Daniel, a Bíblia diz, ele foi o chefe dos astrólogos e adivinhos e mágicos da Babilônia. Ele foi o chefe dessas coisas pagãs que não tinha nada a ver com a fé dele. Ou seja, para Daniel se tornar o chefe dos astrólogos, o chefe dos adivinhos, o chefe dos mágicos, ele teve que descobrir, estudar e se tornar o melhor deles. Mesmo de algo que ele não cria absolutamente nada, mas a diferença é essa: Daniel conhecia profundamente o seu Deus, profundamente a palavra de Deus, e aquilo impedia que Daniel fosse contaminado por aquelas coisas que ele estudava. Tudo que ele estudava, ele sabia que era mentira. Tudo que ele estudava, ele era contra, mas ele era forçado e obrigado diante das circunstâncias. Mas a fé de Daniel nunca foi contaminada por estas coisas, jamais foi contaminada. Quando nós olhamos Paulo, nós descobrimos que Paulo era profundo conhecedor, não apenas das Escrituras Sagradas, mas ele era um filósofo, ele era conhecedor dos filósofos gregos, ele era conhecedor dos poetas gregos pagãos. Há, na verdade, alguns versículos da Bíblia que são citações de Paulo de autores pagãos. Paulo, por exemplo, quando ele diz assim, ó Efésios, bestas feras, este verso, na verdade, é um verso que ele está citando, na verdade, de um filósofo cretense, Epimênides. A diferença é que Paulo era um profundo conhecedor das Escrituras, antes de estudar a filosofia, antes de estudar as outras religiões. Paulo ele deixou Deus enchê-lo com a verdade, e então agora era impossível que ele fosse seduzido e enganado pela mentira. Há um pastor que eu gosto muito no Brasil, o pastor Paulo Romero. Ele é um doutor, ele é um homem com vários diplomas, ele é um homem muito inteligente, e ao mesmo tempo ele manteve aquela simplicidade daquele mineirinho, até o jeitinho de falar de mineirinho. Mas o que eu gosto do pastor Paulo Romero é a história dele. O pastor Paulo Romero, ele decidiu que ele ia estudar para alertar as pessoas sobre o erro das falsas religiões. Só que para fazer isso, o que ele fez? Ele se matriculou numa faculdade de candomblé, de black magic, de witchcraft no Brasil. E ele se formou, e no dia que ele se formou, deram o diploma para o pastor Paulo Romero e falou, agora você pode abrir seu terreiro, né? Agora você pode abrir o seu lugar lá para fazer o candomblé. Mal sabiam ele que todo aquele estudo que ele estava adquirindo era exatamente para destruir cada um daqueles argumentos. Mas a questão é que o pastor Paulo Romero primeiro teve uma vida aos pés de Deus, uma vida de crescimento, de obediência, de disciplina, para aprender e encher o seu coração da verdade de Deus primeiro, para então ousar mexer com a mentira e com o engano. Quando alguém que não tem conhecimento da sua própria fé resolve se lançar a aventuras de descobrir teologias ou descobrir religiões, ele se tornou um prato feito nas mãos do diabo.
O diabo vai enganá-lo, vai trucidá-lo, vai mastigá-lo, vai engoli-lo e cuspi-lo. Porque ele está brincando com a vida. Ele está brincando com as coisas de Deus. Não, primeiro você vai se encher do conhecimento de Deus. A razão, na verdade, porque muitos começam a ser seduzidos para estudar teologias contrárias à da Bíblia, teologias contrárias ao que ele aprendeu no evangelicalismo, teologias contrárias que são ensinadas por outras religiões, ou filosofias, ou ideologias, é uma só. Paulo escreveu em 2 Timóteo 4, 3 e 4, profetizou e disse: virá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, ou seja, o ensino verdadeiro, o ensino legítimo, o ensino sadio das Escrituras. Eles não conseguirão ouvir, alguma coisa vai incomodar eles. Eles vão ter ojeriza de ouvir a verdade da palavra de Deus, numa sede de buscar por novidades. A Bíblia diz: ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, eles vão juntar mestres para si, segundo os seus próprios desejos. Ou seja, eles vão começar a selecionar, é aquilo que eu disse, ele fecha a porta para os seus antigos mestres, que lhe trouxeram ao conhecimento de Deus, que lhe trouxeram o conhecimento do Evangelho, que lhe deram as primeiras interpretações da Bíblia Sagrada. Ele fecha as portas para isso, e começa a se aventurar para juntar mestres que lhes digam tudo aquilo de acordo com o que ele já está determinado a saber. De acordo com os seus próprios desejos, ele vai sair juntando mestres. Então, se ele é contrário à Trindade, ele não vai procurar um teólogo de renome que lhe prove que a Trindade é verdadeira à luz da Bíblia. Não, ele vai procurar um teólogo que dispute a questão da Trindade. Se ele não acredita que Jesus é o único Salvador, ele não vai procurar um teólogo que vai provar que à luz da Bíblia, a Bíblia é clara, é explícita, de que somente salvação é possível pelo nome de Jesus Cristo, em nenhum outro. Não, ele vai procurar aquele que vai dizer que há outras formas de alcançar a Deus, que toda religião tem uma certa espiritualidade. Ele vai se lançar a juntar mestres que lhe digam exatamente aquilo que ele quer ouvir. E o versículo 4 diz: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, e por causa disso eles vão se voltar para mitos. Eles vão viver de mitos. E é exatamente o que as pessoas fazem. No que diz respeito à Trindade que eu acabei de mencionar, as pessoas que são contrárias à Trindade, eles sempre partem do mesmo princípio. Porque a Trindade foi inventada no 4º século, no concílio de Nicéia, pelo imperador Constantino. É sempre o mesmo blá blá blá. Não importa quem fale, é sempre a mesma história. Isto é um mito. Um mito, exatamente o que a Bíblia diz, é um mito. E por que eles têm que apelar para a história, para o século IV? Por que eles têm que apelar para o imperador Constantino? Por que eles têm que apelar para o concílio de Nicéia? Por uma só razão: porque se eles forem para a Bíblia prova a Trindade. A Trindade não surgiu porque algum pastor estava desocupado com uma vida fácil e falou: o evangelho está muito fácil, deixa eu complicar ele um pouco. A Trindade surge porque nós simplesmente olhamos as Escrituras e você vê que não há como conciliar algumas coisas. E por isso você entende claramente que Deus é chamado na Bíblia pelo nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus é chamado de Deus, o Espírito Santo é chamado de Deus e o Pai é chamado de Deus. É por essa simples razão que nós cremos na Trindade. Não é por causa de algum concílio, não é por causa de algum imperador. Isso são mitos. Mitos. Ao recusar a verdade de Deus e fechar o seu coração para as coisas de Deus, você passa a se voltar para dar atenção a mitos. Há uma profecia na Bíblia, ou melhor, há profecias na Bíblia sobre a apostasia dos últimos tempos, os tempos que precederiam a volta de Jesus, nos alertando de que as pessoas apostatariam da fé, ou seja, haveria um grande número de pessoas, pastores, cristãos de todo tipo, teólogos, líderes de nomes de pessoas renomadas, que simplesmente eles abandonariam a fé cristã
E apostatar não é apenas um enfraquecimento, um esfriamento. Apostatar é você adotar uma outra fé. Ora, se a Bíblia nos alerta de que haveria exatamente isso acontecendo no tempo do fim, quando eu olho hoje o teólogo X, o pastor Y, quando eu olho a igreja W se afastando daquilo que o cristianismo sempre foi entendido, não é hora de eu seguir estas pessoas, pelo contrário, é hora de eu me lembrar que foi alertado nas Escrituras de que aconteceria exatamente isso. Pessoas começariam a apostatar, então, tchau, eles que se vão, eu fico aonde eu estou. E que profecia é esta? Uma delas é 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, ou seja, os ensinos, as teologias que eles estarão dando atenção, não são teologias vindo da inspiração do Espírito, mas são teologias sopradas por demônios. Se a escritura da Bíblia é teopneustos, ou seja, soprada por Deus, a teologia desses enganos, ela é soprada pelo demônio. É isso que Paulo está dizendo. Esses ensinos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Falta de fé não é um erro passivo, mas é um erro ativo, é uma rebelião. A falta de fé não nos inocenta, como algumas pessoas pensam, eu não consigo crer, Deus vai me entender. Não, ao contrário, Deus vai te perguntar por que você não crê. Diante de toda a minha revelação, diante de todo o meu poder, diante da minha natureza, diante dos céus que revelam a minha glória, por que você não crê? A falta de fé não nos inocenta, a falta de fé não nos torna vítimas, mas nos torna culpados. A falta de fé é uma queda, entenda isto, a falta de fé é uma queda. Apocalipse 2:4 diz assim, Jesus falando com a igreja de Éfeso, tenho contra você, ou seja, I'm against you, eu sou contra você nisto, que você abandonou o seu primeiro amor. A expressão é uma expressão ativa, foi você quem deixou o primeiro amor. Não foi o primeiro amor que foi se esvaziando e saindo de você, não. Foi você que abandonou. Foi você que decidiu deixar a sua fé original. Foi você que decidiu deixar a sua crença. Você abandonou. E Jesus disse, eu tenho isso contra você. Não é nada bom ter Deus contra você. Por isso Jesus disse, lembre-se de onde você caiu, ou seja, ele está dizendo, o esfriamento da fé, o esfriamento no amor que você tem por mim é uma queda. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as primeiras obras que você praticava no princípio. Volte àquilo que você fazia e pela qual você me conheceu e pela qual você ouviu falar de mim. Volte-se, abandone essas aventuras e volte-se para Deus. Se não, aí vem a condicional, se não, eu virei até você e te retirarei da minha presença. Será uma queda nas aventuras teológicas, nas aventuras filosóficas, nas aventuras científicas. Você vai acabar perdendo a presença de Deus na sua vida. Em Hebreus capítulo 10, versículo 28 e 29, o autor de Hebreus diz assim, no Velho Testamento, quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Por isso, na continuidade, ele vai dizer, por isso é impossível que alguém que já experimentou esses poderes de Deus, ele possa ser reconciliado outra vez para a salvação. O autor de Hebreus está nos dando uma advertência seríssima, dizendo, se no Velho Testamento
As pessoas eram mortas por falhar com Deus, por causa de desobedecer a lei. Imagine o que não será daqueles que desprezam o próprio Filho de Deus, daqueles que voltam as suas costas para o sangue da aliança, para aqueles que insultam o Espírito da graça. A incredulidade, ela gera paranoias. A razão das pessoas não acreditarem no coronavírus é por causa de que elas começam a criar um monte de teorias de conspiração. Isso aí é tudo mentira, isso aí foi tudo inventado para o governo controlar as pessoas. Eles estão fazendo isso para depois inventar que criaram uma vacina, para depois a gente tomar vacina e essa vacina nos tornarem zumbis. Eles são cheios de teorias, eles são o tempo todo malucos por teorias conspiratórias. Estas pessoas, em relação ao vírus, que são paranoicas, no meio cristão, da mesma maneira, quando você tem incredulidade em relação a Deus, você vira paranoico. O tempo todo você está achando que todo pastor quer enganar, que toda igreja é hipócrita, que todo cristão na face da terra é ignorante. São teorias e mais teorias de conspiração. Vê monstros e má intenção em todos os pastores e todos os crentes, mas os pastores que estão desviando ele, os teólogos que estão desviando ele inocentemente não consegue enxergar nada de errado com eles. O fato é que erros da igreja não nos justificam, não são desculpa para você dizer perdi minha fé por causa dos erros da igreja. Balela, papo furado, mentira. Seja homem, assuma a sua condição, diga eu é que fraquejei, eu é que caí. Porque a corrupção do sacerdócio e dos religiosos não fizeram com que os profetas perdessem a sua fé, pelo contrário, fez com que a fé deles despontasse como uma fé legítima. A corrupção do sacerdócio e da religião não fez Jesus romper com o judaísmo, pelo contrário, fez Jesus ser o único a conseguir cumprir o judaísmo na íntegra. Erros da igreja não nos justificam. Dificuldades doutrinárias não nos justificam. Há alguém que tem esse tipo de argumento: eu acho que o cristianismo não pode ser verdade, porque não é possível. Aquele ali está dizendo que a Trindade não é verdade, aquele ali está dizendo que não é só Jesus que salva, aquele outro pastor está dizendo que a Bíblia não é inspirada por Deus. Ou seja, tem tanta gente dizendo que o cristianismo é errado, não é possível que o cristianismo só seja verdadeiro. Mas o que a pessoa não entende é o seguinte: só se faz falsificação de algo que é legítimo. É só aquilo que é legítimo e valioso é que as pessoas copiam. É só aquilo que é legítimo e valioso que as pessoas tentam falsificar. É exatamente pelo número de ataques que o cristianismo sofre. Esta é exatamente uma das maiores provas de que o cristianismo é o verdadeiro, é a verdade de Deus. Quer ver um paralelo para isso? Quer saber quem é o povo de Deus na face da terra? É muito simples. Olhe para o povo judeu e veja, o povo que mais foi perseguido ao longo de toda a história. Olhe para os cristãos e veja, é o povo mais perseguido entre todas as religiões. Fácil, você identifica. Se tem tanta gente perseguindo, é porque esses são os verdadeiros, estes são o povo de Deus. Da mesma maneira, só se falsifica aquilo que é verdadeiro. Divergência não é prova contrária à palavra de Deus, apenas prova que o diabo está desesperado, tentando desmerecer a palavra de Deus. E muitos desses que se aventuram em teologias, em filosofias, sem primeiro se fundamentar na palavra de Deus, até que ele possa saber, conheço realmente a palavra de Deus, conheço realmente a teologia bíblica, e se aventura a tentar descobrir as outras teologias. Olha, para você poder descobrir uma nota falsa de dólar, qual é a primeira coisa que você tem que saber? Você tem que saber qual é a verdadeira.
Se você pegar lá um brasileiro, quem sabe lá do sertão do Nordeste brasileiro, que tem, às vezes nem sabe o que é os Estados Unidos da América, e levar um dólar que ele nunca viu na vida, e apresentar para ele um dólar de 25, uma nota de 25 dólares, ou uma nota de 15 dólares, ele vai achar que aquilo é a nota legítima. Mas quem conhece o dólar é que consegue identificar a falsificação. Da mesma maneira, só pode identificar as falsas religiões, só pode identificar os erros das filosofias aquele que conhece aquilo que é verdadeiro. Se você não conhece aquilo que é verdadeiro, você vai tomar a mentira como se fosse verdade, você vai tomar o espírito de engano como se fosse o espírito da verdade, e você estará roubado. A verdade é que a incredulidade é um vírus mortal. Muito pior do que o corona, porque nós somos salvos pela graça, mas a graça se torna inerte, a graça de Deus se torna inerte sem a resposta da fé. Paulo diz: nós somos salvos pela graça mediante a fé, ou seja, sem fé a graça de Deus fica inerte, não salva ninguém. Porque é a fé que traz a graça para aquela vida, e então nós somos salvos. Somos salvos pela graça, e entramos na graça por meio da fé, e permanecemos na graça pela mesma razão, pela fé. Você só permanece na graça enquanto você permanece na fé. Por isso o diabo sabe que uma das coisas mais vantajosas, uma das maiores estratégias do diabo é desviar a pessoa na juventude. Ele não tem tanto problema que a criança frequente a igreja. Ele não tem tanto problema que o adolescente continue frequentando a igreja. Mas ele mira exatamente na idade da juventude para ali fazer os maiores ataques, para desviá-lo, porque é a estratégia perfeita para a ruptura generacional, ou seja, para quebrar a bênção que se estende para as gerações. Porque quando um jovem se afasta da presença de Deus, ele está numa idade onde ele vai ele vai começar a sua carreira profissional, ele já está se formando na faculdade, ele já está numa idade madura onde ele também vai constituir família. Só que se você se afastou de Deus, se você se afastou da fé, com que tipo de pessoa você irá casar? Você não vai buscar um crente para casar, porque você próprio fugiu desse meio. Ou seja, quando uma pessoa se desvia na sua juventude, ele vai constituir uma família, ele vai constituir um casamento que não traz os valores de Deus para dentro daquele casamento, o que vai tornar mais difícil ainda de que aquela pessoa possa voltar para Deus. Ele vai também, a partir desse casamento com uma pessoa sem Deus, e ele agora afastado de Deus, ele vai gerar filhos, e isso passa muito rápido. Em questão de 10 a 15 anos, você já tem uma criança que já está ali formada, ou já se tornou um adolescente, e aquela criança foi criada num soprar, num tempo muito rápido que passou aos teus olhos, mas ela foi criada afastada do Senhor. Normalmente uma pessoa que se desvia do Senhor, ele não volta no mês seguinte, ele não volta no ano seguinte. Normalmente uma pessoa que se desvia do Senhor na juventude, ele leva décadas para voltar para Deus. E é aí que o diabo sabe que é a estratégia perfeita. Porque ele sabe que por causa do tesouro que aquela pessoa teve na sua infância, por causa das orações dos seus pais, há uma grande possibilidade de que essa pessoa ela irá voltar para Deus. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e mesmo depois que se tornar velho, não se desviará deles. Eu já contei o testemunho da minha família, de como a maioria dos filhos dos meus avós, os meus tios, tanto paternos como maternos, se desviaram e passaram décadas longe do Senhor, e eu fui vendo um a um deles, antes de morrer, voltar-se para Jesus. Eles voltaram todos para Jesus, mas preste atenção. Os seus casamentos foram casamentos sem Deus. Seus filhos foram criados sem Deus. Eles voltaram para o Senhor, mas os seus filhos não têm como voltar, porque eles nunca estiveram lá.
E por conta disso o diabo consegue quebrar a transmissão das gerações. Por isso o diabo, ele investe para tentar afastar o jovem da presença de Deus. Quando eu era adolescente, eu compus uma música. Eu estava refletindo sobre o momento em que Israel perde a guerra e que a arca do Senhor é roubada pelos filisteus. E então, naquele momento, o profeta Eli, ou melhor, o sacerdote Eli, ele exclama, "Icabod", que significa "se foi a glória". E ao mesmo tempo eu estava me lembrando também da tristeza do rei Saul, um homem escolhido por Deus, mas que ele se desviou do Senhor e se afastou de Deus, e por isso a glória se foi dele. E eu compus essa música pensando nesses dois elementos. E diz assim: no campo de batalha o soldado chora, pois já foi sua derrota grande desolação. E as promessas do Senhor de tanta paz e proteção, sua rebeldia anulou. E acabou, se foi a glória. O que fazer agora? Como viver sem teu consolo? Como respirar sem o teu amor? E acabou, se foi a glória de Israel. De coração espero que você, amigo, não reviva essa história de tão amargo fim. Se o Senhor já te comprou com o seu sangue lá na cruz, não deixe o teu pecado te vencer. E acabou, que haja a glória para encher a tua história. E acabou, que nessa luta seja tua a vitória.